Talvez uma das primeiras delas é justamente readequar o PPA, né, que é o Planejamento de Médio Prazo, e também a Estratégia de Desenvolvimento de Longo Prazo no Brasil, já no início de 2023, para que a gente possa, já o governo, atuar em linha com o que são as diretrizes do novo governo. E a gente também identificou algumas questões orçamentárias graves no próprio área meio do governo. Algumas áreas que a gente gostaria até de reforçar aqui com vocês. Uma delas é o governo digital, uma iniciativa que começou quando a gente ainda estava no governo, que ela foi continuada, mas o orçamento não acompanhou a demanda por esse serviço. Acho que todo mundo conhece o GovBR, quase todos os brasileiros têm acesso a esse sistema de alguma forma, seja pela E-Social, Conect SUS. A gente tem uma série de serviços que são prestados à população nessa área, e o orçamento não acompanhou a demanda crescente por esse serviço. A gente teve um aumento de 22 para 23 do que seria necessário para manter alguns dos sistemas importantes, de mais de 60 milhões, e isso não foi acompanhado. O orçamento geral de TI no governo está paralisado já há algum tempo, e esse sim é nas casas de bilhões. Então, a gente tem uma preocupação enorme de garantir a prestação de serviço para a população, inclusive com uma carreira, que é uma carreira que é disputada muito com o setor privado, que é a carreira de TI. Essa é uma carreira que no governo federal, apesar de você ter uma carreira própria, a gente tem perdido servidores nessa área. E uma das coisas que a gente observou que nos últimos anos é que em diversas áreas a gente está perdendo servidores e eles não estão sendo repostos, o que acaba prejudicando na ponta o atendimento à população. Isso aconteceu claramente em áreas importantes, como Previdência, como a própria parte também de assistência, mas também está acontecendo na área de TI, que é uma área central para a população, então a gente está muito preocupado. Em relação aos servidores, a gente teve hoje uma reunião junto com o GT Trabalho, recebendo as centrais sindicais. A gente sabe que essa é uma agenda importante nos próximos anos, então a gente começou, no fundo, a abrir a discussão com eles e voltar a ter um diálogo mais permanente com os servidores para a valorização desses servidores. Existem diversas demandas que eles trouxeram, mas eles principalmente estão preocupados em a gente conseguir retomar uma negociação coletiva e que isso seja, inclusive, alvo de uma legislação, que a gente estava num processo de implementação de uma convenção da OIT, que é a Convenção 151, nos governos Dilma e Lula. Isso estava andando, foi negociado no Congresso, depois teve um decreto que regulamenta, mas a lei que foi feita, ela foi vetada pelo governo Temer e nunca mais foi, esse assunto continuou. Isso está sendo uma demanda importante deles. E, sem dúvida nenhuma, uma outra coisa importante que veio de demanda deles é sobre a reforma administrativa. Eles propõem que o governo, no próximo governo, retire a atual reforma administrativa que está sendo discutida e a gente comece uma discussão do que seria uma reforma administrativa para um Estado que funcione nas linhas do projeto que foi eleito nas urnas agora. E a gente recebeu essas demandas, vamos encaminhar essas demandas aqui para a área central do governo de transição, que a gente entende que são pleitos importantes, principalmente diante de uma certa falta de diálogo e de um desmerecimento dos servidores nos últimos anos, que a gente entende como algo que acaba precarizando o serviço público e atrapalhando, obviamente, o atendimento da população, que é quem na ponta vai receber o atendimento por parte desses servidores. Então, a gente está... vou passar aqui para os outros membros do GT, porque a gente identificou outras áreas com muitos problemas que estão associados diretamente ao Ministério. Como vocês sabem, o governo tem diversas áreas de problemas no orçamento, a gente realmente identificou que há uma destruição do orçamento público, uma inversão de valores, etc. Então, a gente vai falar de outras áreas que a gente conseguiu identificar também problemas graves e que estão diretamente ligados ao que será, o que foi e o que será um futuro Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Muito bem, boa tarde. Em complemento, então, como pontuava Esther, evidentemente esse trabalho que nós estamos fazendo na transição nesse GT é o resgate da função do antigo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, partindo de uma visão moderna do Estado e da visão do planejamento. E uma das áreas fundamentais disso, que é que eu vou reportar agora, se trata a área de assuntos internacionais, que faz parte do Ministério. E, evidentemente, a inserção internacional do Brasil é algo muito relevante, algo que o presidente Lula tem se dedicado pessoalmente, inclusive com a participação na COP e outras ações que têm sido realizadas internacionalmente.
No entanto, o que nos deparamos aqui na transição é que estamos inadimplentes junto a órgãos internacionais muito relevantes. E isso é muito grave, porque, evidentemente, nós perdemos a interlocução com esses órgãos e direito a voto, né? Então, é algo muito significativo. A dívida atual do Brasil para com órgãos internacionais, que envolvem ONU, OMC, OIT e uma infinidade de outros órgãos, né, da área de meio ambiente e outras áreas, monta 5 bilhões de reais. Então, essa é a dívida que o Brasil tem junto a esses órgãos. Evidentemente, isso vai na contramão de um projeto de inserção internacional, porque o básico que você tem que fazer é realmente cumprir esses compromissos junto a esses órgãos internacionais. Então, o grupo está avaliando, fazendo um levantamento completo de todo esse passivo, né, que temos junto a órgãos internacionais, verificar o espaço no orçamento de forma a orientar, vamos dizer, o novo governo, as pessoas que serão indicadas, então, para o Ministério, de forma a resgatar essa função, que é determinante, né? A participação do Brasil nesses órgãos internacionais é muito importante para essa nova visão do Estado, a visão do planejamento e o próprio desenvolvimento nacional. É isso, então. Obrigado. Bom, eu queria concluir dizendo o seguinte: o diagnóstico vai ficando claro para o governo de transição é que o governo Bolsonaro quebrou o Estado brasileiro. O que nós estamos vendo é que serviços essenciais ou já estão paralisados ou correm grande risco de serem totalmente comprometidos. A cada dia que a gente vem aqui, a gente vai mostrando um diagnóstico de coisas essenciais. O governo digital é uma forma de você aumentar a eficiência, melhorar a qualidade do serviço para a sociedade. O eGov é um instrumento fundamental para empresas, pequenos empresários, para o cidadão. E você paralisar um serviço dele tem consequências muito graves. Não tem recurso no orçamento do ano que vem para o eGov. E nós já estamos com um problema porque você não está mantendo os contratos que asseguram o funcionamento desse serviço. Bom, a política externa do governo transformou o Brasil num pária. Mas não é só um pária, é um pária que deve 5 bilhões para os organismos multilaterais. Isso significa que o Brasil será excluído desses fóruns. Não tem direito a voto, não tem direito à participação, não tem direito ao concerto das nações. E é uma dívida pesada que também não tem previsão orçamentária para o ano que vem. Então, são questões, e no caso dos servidores públicos, são 7 anos sem reajuste. Não é qualquer coisa. Quer dizer, um custo de vida que vai pesando, inclusive para os cargos de confiança, para você trazer profissionais qualificados para funções relevantes, está muito difícil vir morar em Brasília com as condições que o setor público está oferecendo, que são 7 anos sem reajuste. E, por último, foi um grave equívoco você acabar com o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. Primeiro porque é um ministério que atende toda a demanda intragoverno. Quer dizer, os ministérios se reportam ao Ministério do Planejamento. Com isso, a Fazenda pode cuidar dos assuntos fazendários, da política de crédito, do investimento, da regulação da economia, da política econômica. Então, já é um primeiro. Segundo, o país precisa de planejamento, você precisa, para não acontecer esse casuísmo que nós estamos vivendo. Quer dizer, você não tem uma visão de plano plurianual, você não tem um orçamento consistente, e o Brasil vai perdendo a condição de crescer de forma sustentada e entregar serviços eficientes. Então, nós queremos, evidente que nós não teremos recursos para reverter tudo que nós estamos encontrando, mas temos que estabelecer prioridades claras e garantir os serviços essenciais, retomar a capacidade de investimento para esse país voltar a crescer de forma sustentada. Então, e temos que pensar uma engenharia para reconstruir esses ministérios sem aumentar a despesa nas atividades meio. Quer dizer, redistribuir melhor os recursos que nós temos e inovar em alguns instrumentos. Nós estamos pensando, por exemplo, algumas estruturas administrativas compartilhadas entre mais de um ministério. Que isso é uma forma de você ganhar escala, eficiência e racionalizar. Nem todo ministério precisa ter uma estrutura administrativa própria. Você pode ter uma estrutura administrativa centralizada, que o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão pode cumprir esse papel, e com isso você consegue dar o suporte necessário sem aumentar as despesas nas atividades meio. Então é isso, gente. Bem objetivo, são 3 temas aí importantes do MPOG que precisa voltar a existir para ter planejamento.
Você tem total preferência para fazer a pergunta, inclusive você foi muito gentil e cedeu a nossa coitada que estava em pé, trabalhando, recebendo esse DAS que não dá para nada, etc. Tal, e você ofereceu um lugar para ela sentar. É uma imprensa livre e atenciosa, gentil. É o mínimo, né? É o mínimo. De boa tarde a todos, Renata Record. Ministro, perguntar... Está ruim esse microfone. Tá ruim? Levanta mais assim. Isso. Não vou te perguntar se você vai ser ministro do Planejamento, porque eu sei que o senhor não vai me responder, mas eu gostaria de saber, de acordo com o que você tem conversado com o presidente Lula, qual vai ser o perfil do ministro do Planejamento? Vai ser um nome mais palatável ao mercado? Vai ser um nome mais político? Vai ser um nome que vai agregar as duas coisas? Eu queria saber o perfil desse ministro. Deixa eu explicar uma coisa. Tem uma discussão, eu acho que quase toda a estrutura do novo governo está pronta. Assim, os ministérios que vão ser recriados, as condições, nós estamos discutindo as secretarias, nós estamos levantando o que nós tínhamos em termos de estrutura do governo para poder racionalizar esses recursos, mas aqui no planejamento tem uma discussão ainda em evolução. Se a gente cria um único ministério ou se você, de alguma forma, separa um pouco essa função de planejamento, orçamento e gestão e governo digital e reforma do Estado. Porque o Estado precisa ser reformado, ele precisa aumentar a sua eficiência, ele precisa melhorar as condições de serviço. Então, eu diria que essa é uma questão ainda em processo de discussão com o presidente Lula. Ele deu uma orientação, nós estamos trabalhando a partir da orientação dele, mas não é um tema que está resolvido. Agora, em relação a ministros, ministras, é só ele. Ninguém tem autorização para falar, e é ele que vai definir, ele que vai indicar, e é prerrogativa dele no regime presidencialista. Ele tem feito consultas, tem feito conversas, mas é um tema, mas logo vai ser resolvido, porque, como ele disse para vocês, a partir da diplomação no dia 12, ele deve indicar os ministros. Então, nós vamos ter, eu acho que semana que vem, vocês vão ter muita matéria, aí não vai ser mais com o governo de transição, vai ser com os governos eleitos, os ministros indicados pelo governo eleito. Ministro, Tainá Fafan, da CNN. Eu gostaria de saber do senhor se o relatório que foi apresentado pelo senador Alexandre Silveira da proposta de emenda à Constituição na CCJ está dentro do esperado ou tem pontos que não foram combinados ali? Tainá, deixa eu só te dizer uma coisa. Hoje eu tive reunião o dia inteiro com o presidente Lula, não acompanhei e não já disse para vocês, eu não estou com a responsabilidade de acompanhar a PEC. A minha responsabilidade é coordenar os grupos de trabalho, o relatório que nós recebemos, o relatório de todos os grupos, nós estamos sistematizando, a montagem da estrutura do organograma, ver que atos serão revogados, quais são os desafios nesse início da transição, o que é, por exemplo, essa questão do e-governo, isso tem que funcionar. Isso não pode, é um serviço que não pode parar. Da mesma forma, pagamento, por exemplo, de organismos internacionais fundamentais para a participação do Brasil. Então, nós temos que fazer esse pente fino, essa é a minha função no governo de transição. Então, eu não acompanhei, eu não tenho comentário a fazer nesse momento. Eu acho que a imprensa está cobrindo o Senado, está tendo uma discussão lá, e eu não sei o desfecho. Sinceramente, não acompanhei. A pilha está acabando. E não veio o recurso do orçamento para trocar pilha. Boa tarde. Alexandre Martelo, do Portal G1. Na semana passada, o senhor se reuniu com representantes da Fonacat. Eles pediram um reajuste emergencial, se eu não me engano, aqui, de 18% em 2023 e 2024, igual ao Judiciário. O relator do orçamento falou que apoia essa proposta. Queria saber qual a posição de vocês sobre esse reajuste dos servidores que foi citado pelo senhor aqui hoje. Obrigado. Não, são 36 carreiras do Fonacat, nós conversamos sobre vários temas, um deles, inclusive, sobre a PEC da transição, porque se não houver um extrateto, nós não temos a menor condição de restabelecer esses serviços essenciais e essas políticas públicas fundamentais. O quadro orçamentário do país é esse que nós estamos relatando. Nós temos uma situação dramática na saúde, na educação, mesmo em serviços essenciais, como nós estamos aqui mostrando nesse momento, e a nossa prioridade é restabelecer esse serviço e atender a população. Então, os servidores ficaram 7 anos sem reajuste, a gente não pode esperar que o governo que entra daqui a um mês possa fazer um pagamento retroativo por uma perda que nós reconhecemos, porque não tem esse recurso no orçamento. Vamos aguardar a aprovação do orçamento e ver qual é a margem que nós vamos ter em relação a reajuste dos servidores. Agora, eles têm outras pautas que nós estamos dialogando. Exemplo, a mesa de diálogo, carreira,
formação profissional, nós queremos restabelecer a ENAP e abrir cursos de formação, inclusive cursos que nós fizemos ao final do nosso governo de mestrado, curso de doutorado para os servidores poderem prosseguir, no caso do FONACAT, na sua carreira, coisa que nós podemos aprimorar a qualidade, juntar o trabalho com a pesquisa. Eles têm direitos sindicais básicos que foram retirados ou agredidos durante esse período, que nós temos compromisso em restabelecer. Então, nós estamos num processo de uma mesa de diálogo, restabelecer a negociação com transparência em relação ao orçamento que nós vamos ter e buscar o entendimento. Mas nós não podemos ter nenhum compromisso com recursos que nós nem sabemos qual que vamos ter em termos de previsão orçamentária no próximo ano. Alô? Alô? Marta Beck, da Bloomberg. Ministro, gostaria de saber o seguinte, o senhor falou que vocês receberam um pedido dos servidores para retirar a proposta de reforma administrativa que está no Congresso hoje e rediscutir esse tema. Vocês vão acatar isso, essa ideia é tirar a proposta e começar esse debate do início novamente? E, correndo o risco de se obrigar comigo, eu sei que o senhor está ligado para acompanhar a PEC, mas faz alguma diferença para vocês o fato de o relator no Senado ter aumentado o teto para poder caber o programa social, em vez de excluir o programa social do teto, porque foi isso que ele fez lá? Faz alguma diferença ou dá no mesmo? Sobre a pergunta específica da PEC, eu não tenho como responder. Eu posso até tentar me informar para amanhã ter uma resposta, mas eu não estou acompanhando de verdade. Ontem eu fiquei o dia inteiro trabalhando nesses temas e hoje também. Então, eu estou envolvido na montagem dos ministérios, secretarias, quantos cargos são, como é que vai ser essa estrutura, porque para fazer essa mudança de estrutura tem que começar antes do governo. Da hora que o presidente nomear o ministro, se vai ter um ministério, tem que ter procedimentos. Quer dizer, onde o ministério vai ficar, qual é a estrutura, tem uma série de decisões administrativas, esse suporte administrativo, como é que vai ser feito. É nisso que nós estamos debruçados nesse momento. Quais os atos que vão ser revogados? Quais as iniciativas prioritárias e as urgências orçamentárias que aguardam a votação da PEC. Então, eu não tenho como responder essa questão. A segunda eu passo para a Esther, porque ela teve com os servidores e ela pode explicar melhor. Então, só para vocês entenderem, os dois GTs, o GT do Planejamento e do Trabalho, entende que essa é uma demanda justa, dado que a PEC 32, de fato, ela começou com uma visão de Estado completamente diferente do que a gente entende que seria o Estado brasileiro necessário para cumprir tudo aquilo que o presidente Lula gostaria de fazer. Então, na nosso entendimento, os dois GTs, essa é uma pauta justa, entendendo que isso já passou por uma comissão, portanto, não, mesmo que o presidente concorde com a gente, ele não tem o poder de retirá-la de votação, o Congresso precisa aprovar essa retirada, né? Então isso não é um ato que possa ser feito só pelo Poder Executivo, isso depende de uma negociação com o Legislativo, mas na nossa visão, dois GTs, então reforçando que não é uma decisão ainda, né? A gente entende que sim, deveria se começar de uma nova visão, né? Inclusive essa semana tem um debate sobre isso importante, que é essa sim, pensar o que seria uma reforma administrativa, uma reforma do Estado para o Estado funcionar a favor da população, né? Então é nesse sentido. O país precisa de uma reforma administrativa e nós temos que entrar nesse debate e apresentar uma visão em relação a esse processo. Agora, essa PEC, ela não andou, ela tem grandes resistências e ao mesmo tempo, ela está numa situação que você não pode retirar e nem consegue avançar. Nós temos que nos debruçar, encontrar alternativas, dialogar com os servidores e construir um Estado mais eficiente, transparente e que promova a carreira dos servidores. Mas tudo isso é muito difícil numa situação como essa. As pessoas estão trabalhando 7 anos sem reajuste. 7 anos, não é qualquer coisa. Está ali o nosso companheiro da Polícia Federal, o último reajuste que ele teve foi os 5% que a Dilma deixou. De lá para cá, mais nada. Nada, absolutamente nada. Então é assim que está o serviço público. Boa tarde, ministro. Eduardo Rodrigues, da Agência Estado. Eu queria saber se nos trabalhos do GT, se já na estruturação do novo Ministério do Planejamento, se foi discutido se o PAC e o PPI ficarão na alçada do planejamento, se será dividido com o Ministério de Infraestrutura, com a Casa Civil. Obrigado. Assim, acho que essa é uma área que o governo tem muita prioridade. Então, eu imagino que vários grupos acham que deve ser responsável por essa área. Dentro do GT, a gente acha que o planejamento teria condições, sim, de continuar tocando essa área de investimento, mas acho que é uma decisão que, de novo, não cabe só ao GT, cabe a uma decisão de uma visão completa do governo e uma decisão centralizada sobre onde seria melhor. Então, o GT em si acha que, sim, né, nas competências que hoje estão no Ministério da Economia, isso seria uma competência do Ministério do Planejamento,
mas isso é uma decisão que vai ser feita de forma centralizada e para uma visão de onde é melhor que essa área fique concentrada. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. Débora Bergamasco, do SBT. Ministro, o senhor falou, eu sei que praticamente todo dia o senhor tem reunião com o presidente eleito Lula, mas hoje de manhã o senhor esteve reunido com ele, e aí eu queria saber se o senhor podia contar um pouquinho para a gente detalhes do que vocês despacharam, o que foi conversado. Débora, apesar de você estar nessa posição de yoga, eu sugiro que você sente numa cadeira ali disponível. Está ali, estava te esperando, o pessoal deixou aqui para você sentar, porque senão você vai pedir depois insalubridade e periculosidade, e em geral o SBT não dá. Em relação à conversa com o presidente, as reuniões de trabalho que nós temos tido são os relatórios dos grupos de trabalho e a montagem, ele quer resolver a montagem da estrutura dos ministérios. Porque na nomeação dos ministros, que você tem que considerar os partidos políticos que pretendem, que estarão na base do governo, eles têm pleitos, você tem regiões, você tem que ter participação de mulheres, negras, enfim. É uma operação bastante complexa, mas precisa ter o desenho dos ministérios pronto. E, como eu disse, isso tem que começar a ser implantado desde agora, para no dia 1º poder ter capacidade de operacional, porque os ministérios têm um tempo para amadurecerem. Como nós vamos percorrer, eu diria, um caminho que nós já conhecemos, que eram ministérios, por exemplo, planejamento. O MIPOG já existiu no nosso governo, então nós sabemos que nós podemos ter ajustes, inovações, mas a estrutura básica é aquela que nós já tivemos no passado. Então, não é um caminho tão difícil. Mas lá em 2003, por exemplo, teve ministério que demorou 8 meses para ficar pronto, que eram coisas totalmente novas, desde achar espaço na esplanada, montar a estrutura, aprovar as medidas, etc., processo administrativo, mobiliário, TI, etc. Então, nós estamos antecipando para agilizar bastante e poder, no início do governo, essa estrutura já está operacional. Então, é isso que nós estamos tratando. Eu estou nessa agenda. Permite, Luiz, eu acho que esse é um ponto fundamental. Quer dizer, existe uma ansiedade natural quanto à nomeação, por exemplo, do ministro da Fazenda, né? Porque muito da visão que se tem hoje de um ministro da Economia e um ministro da Fazenda é que ele define a política. Foi assim no governo atual, né? Não tinha um programa, nomeou o que ele chamou de posto de combustível e esse ministro conduziu a economia. O nosso processo é invertido, quer dizer, nós elaboramos as diretrizes gerais do programa de governo, o programa econômico. Isso foi divulgado ainda na campanha, depois foi agregado na medida em que se ampliou à frente. Então é importante se salientar que a política econômica será do governo, não será de um ministro. E não haverá um ministro, né? Como vocês podem acompanhar, nós teremos 3 ministérios integrados, que hoje estão concentrados na economia, que são Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio. E também esses ministérios terão que interagir, como já foi citado aqui, por exemplo, da questão da infraestrutura, PAC e outros projetos importantes, com o meio ambiente, que o meio ambiente hoje conduz tudo à visão da sustentabilidade, né? Então é isso que é importante, quer dizer, essa visão integrada e abrangente da economia vai recriar uma interlocução com os agentes econômicos, com a sociedade, porque é a partir dessa conjunção entre a função do Estado, a atuação do Estado e do setor privado que você pode retomar o crescimento. Boa tarde. Eduardo Militão, do UOL. Ministro, o senhor falou que não tem como recompor todo o orçamento e que tem que eleger prioridades sem aumentar despesas, né? E tem um assunto que está aparecendo no noticiário sempre, que é a questão dos reajustes e dos pagamentos retroativos no judiciário. Eu explico. Na semana passada, o partido do senhor, o Partido dos Trabalhadores, pediu o adiamento da PEC dos quinquênios do judiciário, que é 5 bilhões por ano, se for aprovada. Só que, enquanto isso, já estão sendo pagos quinquênios retroativos em Minas Gerais, custo de 5 bilhões, no Rio de Janeiro, não se sabe, no Ministério Público. E se se replicar em todos os estados, na União, no Ministério Público Federal, na Justiça Federal, há uma perspectiva de que isso seja feito. Eu queria saber o seguinte, se o planejamento está prevendo isso, se está vendo alguma medida para contornar isso, ou se não, se isso é um assunto que ainda não entrou no radar, o que pode ser feito. Então, você sabe, depois da sua pergunta, eu prefiro o jogador. Que ontem tivemos uma bela tarde ali, 4-1. Dizer para você o seguinte, no caso do judiciário, com a PEC
do extrateto, encaminhada pelo Paulo Guedes, eles têm limite no teto, diferente do Executivo. Então, eles estão trabalhando dentro desse limite. Na reunião que eu fiz com os 36 categorias de servidores, que são as carreiras típicas de Estado, eles foram enfáticos, e soltaram o manifesto, inclusive, pedindo que não houvesse a aprovação desse quinquênio, porque isso desequilibraria de forma muito brusca a relação entre os poderes e os servidores públicos, que já é desequilibrada, mas agravaria muito essa situação. Então, que houvesse uma política mais isonômica de tratamento dos servidores judiciário, legislativo e União. Eles se manifestaram lá no Congresso nessa perspectiva. Então, eu diria que há um limite que é o extrateto que o Judiciário tem, eles têm capacidade, espaço orçamentário, o Executivo não tem, por isso que está discutindo a PEC, e no caso do Executivo nós vamos ter que pensar algum tipo de reajuste dentro do limite que nós vamos ter, e que tem entregas para a sociedade que são absolutamente inadiáveis e prioritárias. Então, nós temos que pensar essa reposição de perdas como um processo gradual. Não há como fazer um movimento de reparação desses 7 anos nos primeiros dias do próximo governo. Não haverá condições para isso. Então, nós temos que ser muito transparentes e conversar com seriedade. Eu achei a conversa muito boa com os servidores. Eles têm direitos sindicais, como eu disse aqui, que são essenciais e que nós podemos reconstruir, porque foram desrespeitados. Tem pleitos em relação à mesa de negociação, porque são várias matérias que estão na pauta, que não há diálogo hoje, nenhum tipo de interlocução com as categorias. Então, são coisas que nós podemos fazer e vamos fazer. E no caso específico do reajuste, vamos aguardar a aprovação para ver qual é o espaço que nós vamos ter. Mas eles foram muito enfáticos nisso comigo. E acho que foram também com a Esther, porque ela também teve reunião, o GT de Trabalho e do Planejamento tiveram reunião com as carreiras típicas de Estado. Eles foram muito enfáticos nessa questão. Quer dizer, o desequilíbrio entre os poderes agrava a situação. E nós, evidentemente, estamos contando com o sacrifício que eles estão tendo, e é muito importante que os serviços sejam mantidos, que a gente não tenha nenhum tipo de interrupção ou de conflito. Boa tarde, Túlio Amâncio, da Band. Tudo bem? Ministro, o senhor falou sobre essa dívida de 5 bilhões com os organismos internacionais. Eu queria entender um pouco mais sobre isso. Essa dívida foi toda criada durante a gestão Bolsonaro e há um dispositivo na PEC que libera esses 105 bilhões no orçamento, que está no texto que quem vai dar o direcionamento para ele é a transição. Levando em consideração a importância que o Lula dá para esse tema internacional, esses 5 bilhões podem ser solicitados dentro desse espaço que será aberto na PEC? Isso está no radar de quem está olhando esses valores. Claro, de novo, depende do que vai ser aprovado, então a gente não tem a menor noção. A gente tem uma preocupação em, se não for possível, os 5 bilhões, porque é um passivo de anos, né? E aí confesso que a gente não tem aqui de todos os anos, se foram todos do governo Bolsonaro, se vem de antes ou não, mas é um passivo que foi se acumulando, isso é um fato. E a gente tem uma preocupação com aqueles onde a gente está ameaçado de sanção ou de perda. Então, a gente está preocupado em, primeiro, garantir que vai se liberar de todos os que estão na iminência de perder algum tipo de... ou que já perderam e que não foram... o Brasil não foi sancionado, mas que pode ser sancionado. E aí, depois, avaliar como é possível pagar esse passivo, que não necessariamente vai ser possível no primeiro ano, dado as demandas em todas as áreas, né? Como vocês sabem, educação, saúde... Então, a gente tem uma demanda generalizada para recompor o orçamento, mas a nossa preocupação nessa área especificamente era tentar olhar onde é mais urgente, inclusive em coisas que são pequenas, muito simbólicas também, na área de meio ambiente, agricultura, que a gente está deixando de participar por conta de falta de pagamento e, às vezes, por valores que não são tão relevantes, né? Então, a gente tem essa preocupação em, pelo menos, resolver o que está mais urgente. Eu preciso olhar para ter certeza se foi tudo na gestão Bolsonaro ou se veio de antes também. Não, acho que tem alguns, a OMC, por exemplo, se eu não me engano, acho que para o próximo ano talvez entraria a ONU, a OIT, então assim, entrariam coisas grandes, Tribunal Penal Internacional, coisas relevantes que a gente tem uma preocupação em garantir. Nós vamos ter que eleger prioridades, restabelecer o fluxo e ir pagando o estoque à medida que a gente vai criando condições. Não há como, por exemplo, imaginar que o orçamento que vem vai alocar 5 bilhões e zerar todos esses recursos. O que você tem que restabelecer o fluxo,
ver os que são mais relevantes, como a Esther colocou, que já trarão danos importantes para o isolamento do país no multilateralismo, e você vai restabelecendo esse fluxo e parcelando o estoque. Nesse sentido, a principal sanção é você deixar de participar, né? Poder votar, de interferir em órgãos que são importantíssimos para essa inserção do Brasil. Gente, voltamos às 5 então com a educação, tá bom? Tem mais uma ainda? Tem uma lá no fundo ali. Você já fez. Não, tem uma ali no fundo ali. Tudo bom, ministro? Às 5 horas vocês podem fazer depois, tá? Dá Tá. tempo de mais uma? Dá tempo, sim. Algumas, na verdade. Tudo Algumas bem? não, mais uma. Escolhe. Você também, olha, se a gente tem que ser tão eficiente que nós não temos orçamento, Não, vocês mas também são precisam ser na dúvidas pergunta. pontuais. Você vai ver que vai responder rapidinho aqui. Tudo bem, eu sou Isabel Mega, do Jota. Eu queria voltar na reforma administrativa para entender se isso é um tema central para vocês encaminharem junto ao Congresso Nacional nos 6 primeiros meses de governo. Queria entender o que está na linha de pensamento de vocês sobre concursos públicos. E fiquei um pouco curiosa sobre essa possibilidade de divisão do Ministério do Planejamento, que já está apontado que vai ser recriado. Seria um outro ministério, um desmembramento ainda maior do que está se falando dentro do campo da economia? Olha, sobre a reforma administrativa, o presidente Lula, ao longo da campanha, disse que essa é uma pauta necessária ao país. Portanto, isso está no horizonte das nossas preocupações. O que não significa que seja essa PEC 32. Nós temos uma outra visão do Estado, uma outra visão de participação dos servidores, de serviço público, e nós vamos buscar apresentar propostas nessa direção. Em relação ao desmembramento, você pode deslocar, por exemplo, algumas funções do planejamento para o MIDIC. E com isso você permite ter um orçamento mais voltado para orçamento, gestão e reforma administrativa, inovação administrativa. Porque a inovação administrativa melhora muito a qualidade do serviço público. Por exemplo, o governo digital que nós destacamos aqui. Eu me lembro na IBSER, quando nós criamos a IBSER, a empresa que gera, na minha época eram 42 hospitais universitários, nós fizemos um pregão eletrônico de compras. O primeiro pregão, nós economizamos 1/3 das despesas dos hospitais. De 1,5 bilhão de reais, nós economizamos 500 milhões. Porque é um pregão eletrônico, uma licitação transparente, nacional, você ganha escala, os descontos são muito maiores, e dali você abastece a rede. Então, a modernização, com passagem, nós fizemos coisas fantásticas no passado, em termos de aumento de eficiência na compra de passagem, no planejamento que o servidor tem que ter para poder pedir uma passagem. Então, nós precisamos modernizar a qualidade do serviço público. Nessa parte de governo digital, você começa a implantar serviços que são autônomos e que reduz a necessidade de pessoal que você pode deslocar para outras atividades. Quanto aos concursos, nós vamos analisar ponto por ponto. Está tendo agora um concurso para a Receita Federal. Está aberto hoje, nessa situação que nós estamos descrevendo. Então, tem que olhar com calma para ver quais são o que é absolutamente emergencial. Tá bom? Fala. Do Jornal Globo. Ministro, eu queria saber qual foi o buraco que vocês encontraram no planejamento, somando todas as deficiências e falta de recursos para esse ano, para garantir os serviços necessários. E eu queria saber do senhor, que tem conversado com o presidente Lula sobre os ministérios, qual vai ser a participação das mulheres nesse ministério, nesse novo ministério? Quais áreas as mulheres devem ocupar? Se banco público também, o senhor pode falar rapidamente sobre isso? Olha, vamos esperar um pouco, nós vamos fazer um balanço geral do orçamento para poder dar um número para vocês do qual é o... Nós estamos olhando setor por setor e depois nós vamos fazer uma avaliação geral, mas ainda precisamos de um tempo para apresentar essa informação. Agora, o presidente também disse que vai aumentar de forma expressiva a participação das mulheres no governo. Agora, é só ele que já tem 80%, como já passaram alguns dias, pode ser que tenha um pouco mais já resolvido. Mas ele está bastante prudente em relação a compartilhar essas informações. E algumas que ele deu para mim, eu não falo. Não, porque tem coisas que você pergunta e eu falo eu não sei. Tem coisas que eu falo eu sei, mas não vou falar. É uma diferença importante essa. No caso, algumas eu sei, mas não vou falar. Hein? Não. Eu acho que isso aí está em discussão, está em construção. Tá bom, gente?